Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ao violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Mas boa noite, família. Boa noite, Brasil. Boa noite, Cabo Verde. A nossa gente no mundo inteiro. Nós somos Israel unido em Cristo. Meu nome é Oficial Yamagan. E nas computadoras, nas câmaras, temos dois soldados. Soldado Joel e soldado Azaraia. Irmãos fieles nessa guerra espiritual. Espero que todos os mundos, todas as gentes, todas as agentes estejam bem hoje, com tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Eu espero que o Senhor tenha você com certa tranquilidade nesses tempos temerosos. Se você nos está ouvindo hoje em dia, você deve considerar-se uma pessoa afortunada, ok? O título de hoje, eu quero tocar um tema hoje. O título de hoje é O Nome do Filho de Deus. O Nome do Filho de Deus. Um tema muito controversial entre certas igrejas, maiormente as messiânicas, muitas igrejas ou escolas israelitas dos tempos passados, mas hoje também muitos deles estudantes dessa escola, eles ensinam que se você não menciona, ou não fala, ou não diz o nome de Deus em hebraico, você não pode ser salvo. Essa é uma das de los pensamentos de nossos irmãos que pensam que se vocês, nossos irmãos que pensam que se você não fala o nome de Deus em hebraico, você não pode ser salvo. Eu vou abrir com a escritura preferida, João, capítulo 8, versículo 32. E fala isto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Para nossos irmãos que estão ouvindo-nos por primeira vez, a verdade é que os brasileiros são os verdadeiros israelitas de acordo com a Bíblia. São israelitas da tribo de Asher. A maioria deles, de vocês, são da tribo de Aser, ou Asher, das 12 tribos de Israel, filhos de Jacob. Vocês são os verdadeiros judeus, de acordo com a Bíblia. Essa é a verdade, ok? Não, é hora que você se acorde de seu sono, ok? E volte para a sua verdadeira herança, ok? Vou ler novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Israel unido em Cristo. Aqui nesta escola, nesta congregação, nós falamos como está escrito, não de nosso pensamento ou de nossas emoções. Nós ensinamos a nossas gentes a Bíblia de acordo com nossos próprios sentimentos ou nossas próprias ideias. Nós falamos o que está escrito. Mas o tema de hoje, o nome do Filho de Deus,
Es una doutrina muy popular entre las iglesias mesiánicas, entre muchos hermanos que se están acordando que eles são israelitas, despertam, mas introduzem essa doutrina que fala que se você não menciona ou fala ou diz o nome de Deus em hebraico, você não pode ser salvo. Ok? Se você não fala o nome do Senhor em hebraico, você não pode ser salvo. Mas eu posso dizer isto, é totalmente ruim, totalmente ruim. Não tem nenhuma classe de sentidos, mas hoje nós vamos a prover prova bíblica do que nós estamos falando hoje. Que se você não fala o nome de Deus em hebraico, você não pode ser salvo. Você pensa na pergunta, ok? Mas se você pensou isso anteriormente, hoje você vai estudar esta aula, busque sua caneta, seu papel, escreva os preceptos e vamos a seguir. O primeiro precepto que eu vou ler é Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Ok? Sofonias, capítulo 3, versículo 8, fala esto. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor. O Senhor está falando a nós que nós devemos esperar a Ele. Ok? Esperar a Ele, ao Senhor. Okay? No dia em que eu me levantar, eu me levantar para despojo, porque meu juízo é ajuntar as nações e congregar aos reinos para sobre elas derramar a minha indignação e toda o ardor de minha ira sobre toda a terra será consumida pelo fogo de meu celo. Toda a terra não está consumida. Esta é uma profecia futurística de meu futuro, para o futuro, ok? A terra não está destruída totalmente. Nós ainda andamos na terra hoje em dia. Esta profecia está falando do futuro, ok? Versículo 9 fala, porque então, quando o Senhor destrua ou derrama sua ira contra as nações, contra esses governos, essas instituições malignas ou diabólicas ou del demônio, diz, porque então darei lábios puros aos povos. Então, quando eles voltam, quando ele volta à terra a derramar sua ira ou a destruir, então ele nos vai dar lábios puros ou línguas puras. Qual é que o hebreu que nós falávamos anteriormente nos tempos de Gênesis, ou no livro de Gênesis. Essa história eu vou falar pronto sobre isso, ok? Mas o Senhor fala isso, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Com um mesmo espírito. Por que o Senhor fala isso? Porque hoje em dia existem muitos dialetos hebraicos. Mas qual é o hebraico puro de nós? Que você deve chamar o Senhor em qual hebraico? Em qual? Porque existem muitos dialetos hebraicos. Eu quero ver o artículo. Enseña o artículo aí de lo diferente hebraico. Mostra o artículo a las gentes de diferente hebraico. Um momento, família, um momento. Porque existem muitos dialectos hebraicos, mas qual é a que nós devemos falar ou chamar o nome de Deus? Can you translate it? Yeah.
Sí, dice, hay varios. Ok. Yes, sir. Um momento, família, um momento. Fala esto. Existen vários dialectos. Existen vários dialectos de língua hebraica, passado e presente. Porque muitos de nossos irmãos falam que eles têm o hebraico antigo, que não utiliza as vocais, as A, E, I, O, U, etc. Muitos de nossos próprios irmãos, ok? Eles falam isso. Mas mira a lista de diferentes dialetos. Hebraico moderno, Ashkenazi hebreu, hebraico sefardita, Mizrahi hebraico, hebraico imenita, hebraico tiberiano, hebraico medieval, Mishnaic hebraico, hebraico bíblico. Mas quais desses vocês devem falar? Mas quais desses nomes hebraicos, esses dialetos hebraicos é puro? Não temos um hebraico puro hoje em dia. Por quê? Por isto. Eu vou ler isto. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Isto vai falar de que anteriormente o mundo inteiro falava hebreu, uma sola língua. Uma sola língua. O mundo inteiro era de uma sola língua. Esses lábios puros que Deus falou em Sofonias, essa é a língua que nós falamos em princípio em Gênesis. Eu vou comprovar isso. Diz, Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua hebraica, ok? Uma língua hebraica pura e de uma mesma fala. E aconteceu, versículo 2, e aconteceu que partindo eles do Oriente, chamaram uma vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns a outros, ei, fazemos tijolos, queimemos-los bem e fioles e tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram, ei, edifiquemos-nos uma cidade, uma torre cujo cume toca nos céus e fazemos um nome. Os homens eles estavam planeando basicamente contrário ao que Deus falou em Gênesis 10, ok? Eles querem criar eles criar uma sola, basicamente, uma sola nação, ok? Dice, versículo 4 novamente, e disserão, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e fazemos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O homem tinha sua própria mentalidade, tinha planos entre eles mesmos. Ok? Versículo 5. Então decidiu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Versículo 7 fala isto. Ei, desamos e confundemos ali a sua língua. O Deus, o Senhor, decidiu confundir as línguas de nós. Esse hebreu que nós falávamos, uma sola língua no mundo inteiro, na terra inteira, ele decidiu confundir-la. E fala isto. Para que não entenda um a língua do outro. É por isso que você tem português hoje, espanhol, inglês, chinês, japonês, muitas línguas no mundo. Essa é a raiz disso. E diz 8, assim
um Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou a seu nome Babel. O seu nome se chamou Babel. Qual é a raiz? Ou a palavra raiz do nome Babilônia? Significa que confusão de línguas, confusão em geral. Ok? Ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. De ali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Mas neste ponto é que você tem muitos dialetos hebreus. A partir deste ponto, ok? Por nossa rebeldia, ok? So, é por isso que hoje em dia você não pode dizer que você tem a língua pura, o nome puro que você pode falar. Esse é um ataque número 1 a essa doutrina. Porque quando vamos a ver os diferentes nomes, eu quero ver os diferentes nomes põe os diferentes nomes, ok? Esses são os diferentes nomes que a gente, que as pessoas, que as gentes utilizam hoje, ok? Mais ou menos, mas muitas outras gentes elas têm sua própria forma de mencionar, de falar o nome de Deus em hebraico, em comillas, ok? Um momento, irmãos, momentos. Okay? Make it a little bigger for me, brother. I can't read it. Ok? Ali você pode ver. You could drag it down? No? Yes, thank you, sir. Ali você pode ver os diferentes nomes em hebraico do Senhor. Dice Elohim, El Roi, El Shaddai, El Olam, Yahweh, Jireh, Yahweh, Adonai, Yahweh, Rofep, Yahweh, Nisi, Esh, Okla. Yeah, thank you, bro. Elkanah, Kedosh Yisrael, Yahweh Shalom, Yahweh Sabaoth, Yahweh Zuri, Yahweh Roy, Hashem, Melech, Ish, El Shai, Meon, Mashese, Magen, Metzuda, Mitgaros, Shofet, Mikwet, Israel, Yahweh Tzit Kenu, El Elohim, Yahweh Shama, Abba. Mas muitos falam que ele é Yeshua, Jehovah, Yahweh, ok? Muitos nomes. Quais desses nomes você tem que falar? Ou dizer para você ser salvo? Você tem, em sua própria doutrina, você tem mais de 12 nomes. Muito mais de 12 nomes. Joshua. Qual nome você deve de falar? Qual nome? Ok? Muita confusão. Right? Esse é outro nome, esse é outro ataque. Qual desses nomes? Você pode decidir isso? Não. Ok? Eu vou ler a escritura que elas utilizam. Elas usam para dar sentido à sua própria doutrina. Elas usam essa escritura muito. Romanos 10 e versículo 13. Diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Eles enfocam sua doutrina em o nome do Senhor será salvo. Mas eles fabricam nomes de suas próprias pronunciações, de seus próprios dialetos, que não têm nenhuma classe de sentido. Elas não têm nenhuma classe de sentido. Ou têm claridade em suas pronunciações. Ok? Mas a Bíblia em si fala de Deus e seus múltiplos ou muitos títulos que Deus tem, de acordo à Bíblia. Muitos nomes, muitos títulos. Ok? Eu vou começar com a listar uns quantos outros nomes. Pittsburgh, Pittsburgh, 15219. O Cordeiro de Jesus. Eu vou contestar essa uma aula, mas se você quer aprender, você pode ir a Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, e você pode ler. Ok? 14, 15, você pode ler o cor de Jesus, ok? Se você quer. Ok? Uma boa pergunta, irmão. Boa pergunta, ok? Ok. Mas Isaías, eu vou fazer uma aula, se Deus quer. Primeiro, eu vou fazer uma aula falando sobre a cor de Jesus novamente. Esse título nunca será aburrido ou ruim. É um título muito bom. É muito bom aclarar essa cor de Jesus. Okay, de Jesus. Mas, como eu disse anteriormente, Deus tem muitos títulos de acordo à Bíblia. Eu vou alistar uns quantos títulos. Eu não quero correr o tempo inteiro falando a mesma coisa. Eu não quero correr o tempo inteiro falando dos centos de nomes que o Senhor é chamado na Bíblia. Ok? Mas eu vou correr uns quantos. Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala esto. Porque um menino nos nasceu. Esse menino, você sabe que esse menino está falando de Jesus, Cristo. Ok? Diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Mas o governo de nós no nuevo ¿cómo se dice? Principado. El nuevo heaven, en los nuevos céus, right? Quando os céus venham aqui à terra, ele vai ser o principado, que vai ser presidente, praticamente, o rei de todos nós outros, right? Essa fala, essa novamente. E o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso. Um nome. Conselheiro. 2. Deus forte. Pai de eternidade. Príncipe de paz. Então, se você está fazendo suas orações, você está pedindo a Deus por bendições, você pode utilizar esses nomes que falam em Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe de paz. Você não crê que Deus vai salvar você por isso? Deus não vai salvar você por chamar Ele os nomes que está escrito na Bíblia? Ok? Tem que pensar por si mesmo, ok? Salmos 68:4. Vamos a ler outro nome aqui. Este nome é utilizado muito por nossos irmãos nas Islas Caribenhas, como Jamaica, o Caribe inteiro. Muitos de nossos irmãos ali, elas utilizam esse nome. Mas os rastas
eles utilizam esse nome muito. Diz, 64, Salmo 64, 68 e 4. Cantai a Deus, cantai louvores, o seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. O seu nome é Já. Mas se você está rezando e você fala Já, please, por favor, ajuda-me. Você não crê que Deus vai ouvir a você? São 4 nomes que eu li hasta agora. Ok? 4 nomes. Dice, e exaltou diante dele. Pois o seu nome é Já. Outro nome. Ok? Revelações, o Apocalipse 5. Apocalipse 5 e 5 fala esto. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E diz-me dos anciãos, não chores, és aqui o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, outro nome de Deus, de Jesus. Jesus. Outro nome de Jesus. O leão da tribo de Judá. Eu posso falar isso quando eu estou alabando o Senhor. Você não pode dizer-me que eu não posso falar o leão da tribo de Judá, o Já, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai, todo-poderoso, o forte. Me entende? Você compreende? Diz, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar as suas 7 selos. Ok? Esse é outro título, leão da tribo de Judá. Outro título de Deus. Ok? Outro título bíblico de Deus. Não é a minha opinião, Ok? Revelação 1 e 8. Me fala isto. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu vou ler isso novamente, Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou Alfa e Ômega. Outro nome, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. Você pode chamar a Deus esses nomes, porque estão escritos na Bíblia. Ok? Você não é culpável. Você não vai para o inferno com o diabo por chamar a Deus esses nomes escritos. Ok? Diz, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que é e que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Outro nome, Todo-Poderoso. Eu perdi a conta já. Muitos títulos a Bíblia fala. Ok? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Já, leão da tribo de Judá, Alfa e Ômega, Todo-Poderoso. Ok? Nomes bíblicos. Você pode utilizar esses nomes como você quer. Ok? Como você quer. Mas você tem que ter sinceridade. Você precisa de sinceridade. Você precisa de guardar os seus mandamentos. Essa é a importância. Outro nome mais. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Fala isto. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Um filho que nós estamos falando a noite inteira. Você sabe quem é? Cristo. E chamá-lo pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse é outro nome, Emanuel. Mas se eu estou rezando, eu posso chamar qualquer desses nomes que nós lemos aqui na Bíblia. Emanuel. Esse é outro nome para Cristo. Ok? Quais os nomes hebraicos você tem que falar?
Se alguém tem essa resposta, por favor, escreva. Eu vou dar 1 minuto. Uma de vocês, se você tem uma resposta, qual é o verdadeiro nome? Yahweh, Yahweh, Yeshua, Jehová, ok? El Shaddai, Adonai. Qual é o nome verdadeiro? Escreva-se. Nós vamos escrever essa resposta que você está buscando, irmão. Ok? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ok? Fala do cor de Jesus. Daniel, yeah, that's good. Mais Daniel 10, 5 e 6. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Eu vou esperar 1 minuto mais para ver se alguém pode escrever o verdadeiro nome, Salvador, que você deve falar para ser salvo quando você está fazendo suas orações. Quando está fazendo suas orações. Qual é o nome que você deve falar quando você está fazendo suas orações para ser salvo? Nada, right? Okay. Mas você nunca vai poder escrever isso. Porque como nós leímos, Deus tem muitos títulos, muitos nomes de acordo à Bíblia. Ainda, ela falou algo, right? Que Deus ia falar com seu povo, com nós os israelitas, em muitas línguas. A comprovação disso, você pode buscar isso em Isaías 28 e 11. Nós vamos ler isso. Ok. Muito bem, van dois nomes, Padre Celestial, Jesus, ok? Muitos de nossos irmãos falam que é um solo nome, e todos eles dizem que eles têm esse nome para ser salvo, ok? Mas eu falo que não é assim, okay? Você pode chamar a Deus a seu nome escrito como nós lemos em todas as escrituras. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz, Já, leão da tribo de Judá, Alfa e Omega, Emmanuel. Ok? Mas se você é sincero, você guarda os mandamentos de Deus, isso é muito mais importante. Nós vamos a ler a escritura sobre isso para comprovar isso. Ok? Isaías 28 e 11. Fala isto. Isaías 28 e 11. Fala isto. Okay? Dice: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Essa é a profecia do profeta Isaías. Que Deus iba falar a seus filhos nos últimos dias com outras línguas, outros que? Lábios estranhos. Os mesmos lábios que falavam em Sofonias 3, 8 e 9. 8 e 9. Os mesmos lábios estranhos. Não, perdão, não são os mesmos lábios. Em Sofonias nós vamos a conseguir a língua pura. Mas aqui, em 28, Isaías 28 e 11, fala que Deus vai falar com seus filhos nos últimos dias com lábios ou línguas estranhas. Por quê? Você fala por quê?
Ok? Ou prova disso, mais prova disso. 1 Coríntios. 1 Coríntios 14 e 21. E fala isto. 1 Coríntios 14 e 21 fala isto. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Está falando a mesma coisa em Isaías 28 e 11. Que com outros lábios, nos últimos dias, Deus vai falar com nós. Mas se você diz Jesus, eu falo Jesus em espanhol. Mas alguém que fala inglês fala Jesus, ou Cristo, ou Christ. Ok? Você não está ruim se você chama Deus por esses nomes. Porque fala que em outras línguas ele vai falar com seu povo nos últimos dias. Você não está em pecado falando os nomes de Deus em a língua que você aprendeu desde pequeno. Desde muito pequeno. Deus ouve sua orações, mas se você está guardando os mandamentos, se você não está guardando os mandamentos, elas não vão ouvir suas orações. Ok? Dice, está escrito na lei, por gente de outras línguas e de outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim, me não ouvirão, diz o Senhor. Mas eu estou tratando de falar a você em português. Nós falamos espanhol. Nossos irmãos falam inglês nas calles, nas estradas. Nós estamos nas estradas predicando a palavra em diferentes línguas. Mas a maioria de vocês não querem ouvir a palavra. Isso é o que fala esta escritura. Ok? Com todo isso, você não quer ouvir a palavra de Deus. Ok? Pode falar Yahweh. Se você quer chamar a Deus Yahweh, você pode chamar a Deus Yahweh. Você fala Yahweh, isso é muito bom. Essa foi a tradução, quando a pessoa traduziu a Bíblia particular. Eu não encontro Yahweh aqui, nesta Bíblia. Mas se você tem uma Bíblia que foi escrita ou traduzida falando Yahweh, como se chama lá, irmã Cristina? Se você tem uma Bíblia falando Yahweh, você pode chamar a Deus Yahweh. Você não está em pecado fazendo isso, mas você não pode dizer a mim que eu tenho que falar Yahweh. Mas se eu não falo Yahweh, eu não vou ser salvo. Isso está ruim, isso está errado, isso não é verdade. Isso não é a verdade. Ok? Essa é uma doutrina que o homem fez. Os homens fizeram essa doutrina do nome. Mas importante é você guardar os mandamentos de Deus. Não usar calça se você é uma mulher. Se você é um homem, você não pode usar saia. Ok? Se você é homem, você não pode ruinar sua barba. Ok? Você não pode ser afeminado. Você não pode cometer adultério. Você não pode cometer fornicação. Você não pode roubar. Ok? Esse é o mais importante. Ok? Se eu não falesse o hebraico, eu serei salvo? Essa é uma pergunta. Ok? Como eu li anteriormente, o nosso povo está em todo o mundo, nas 4 esquinas do mundo, falando diferentes línguas. De português, espanhol, francês, inglês, chinês.
ok? Hindu, etc, etc, etc. Mas que? Você não pode ser salvo se você fala somente essas línguas e adora e você se arrepende e volta para o Senhor. Você não pode ser salvo. Eu vou ler uma escritura. Ok? Apocalipse. Capítulo 7. Versículo 9. Fala isso. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e parente do Cordeiro, trazendo vestidos brancos e com palmas em suas mãos. Vou ler proximamente, outra vez. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e parente ao Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas em mão. Vestidos brancos representa o arrependimento, a salvação. Mas muitos de los cristãos leem esta escritura e eles falam, você vê, todo mundo será salvo de todas as nações? Não é assim. Não é assim. Muito errado. Não. Deus somente é o Deus de Israel. Somente é Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, ele vai trazer salvação para Israel. Ok? Mas por que a Bíblia fala de todas as nações e todas as tribos? É por isto. Ok? Vai ler a profecia sobre isso. Profecia sobre isso. Deuteronômio 4, versículo 27. Fala isto. E o Senhor vos espalhará entre os povos. A quem? A Israel. Vocês, os colombianos, os brasileiros, os equatorianos, os venezuelanos, os hispanos, os negros americanos, os índios. Nós estamos esparcidos por todos os povos do mundo. Você pode ir à China, você pode ver um israelita ali. Você vai à Sudáfrica, você pode ver a África do Sul, você pode ver a um israelita ali. Você vai às Filipinas, você pode ver um israelita ali. Ok? Que nós fomos esparcidos e postos em escravidão, em cautiverio. Por isso é que a Bíblia fala das outras nações. Eles vão buscar a seus filhos em todas as nações, que eles foram esparcidos. Ok? Eu vou ler novamente. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra. Madeira representa o cristianismo, a cruz. E a pedra representa o Islã. Ok? Madeira representa o cristianismo, mas a pedra representa o Islã. Ok? E fala isto, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem geram. So, nós, nesses povos, hoje em dia, nós servimos deuses que nossos pais nunca serviram. Nossos pais nunca serviram a uma roca. Eles nunca foram a Meca a dar adoração a uma roca. Mas eles nunca serviram uma cruz, um pedaço de madeira, ok?
Essas são coisas que nos aconteceram por nossa expansão. O Senhor nos levou todos os povos. É uma maldição por nossa rebeldia. Ok? Para confirmar isso, você pode ler em Deuteronômio 28, versículo, eu vou começar em 15. E será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, tu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos, como eu falei, a importância de fazer os mandamentos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti verão todas essas maldições e te alcançarão. Outra dessas maldições é esta, versículo 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. E ali servirá deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, ao pau e ao pedra, a mesma coisa. Ok? É por isso que em Apocalipse 7 e 9 fala novamente isto. Diz, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, a qual ninguém podia contar, de todas as nações que nós fomos esparcidos, ok, ou espalhados, e tribos, e povos, os povos que fomos espalhados, e línguas, porque nessas nações nós aprendemos as línguas dos nossos inimigos. Em Brasil você fala português, por quê? Porque os portugueses vieram e conquistaram a terra do Brasil, mas ensinaram aos índios, aos negros, a falar sua língua. Era proibido falar a sua própria língua, que nós teníamos anteriormente. É muito proibido, era proibido. Você podia morrer por isso. Ok? Era proibido. Ok? E fala isto. Diz, e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trazendo vestidos brancos e com palmas. Mas este grupo de gente vinha com diferentes línguas, adorando a Deus em suas línguas. E eles foram salvos. Essa é uma profecia futurística, ou futura. Ok? Só você não pode falar a mim que eu tenho que falar o nome de Deus em hebraico, para ser salvo. Isso não é verdade. Você não pode falar a mim em minha cara isso. Não é verdade. Ok? Entre gentes de muitas, você pode adorar a Deus em sua língua que você aprendeu. De qualquer forma, Deus vai ouvir a você. Atos 2 e 4. Atos 2. Ok. Sim. Atos 2 é um exemplo de nossos irmãos adorando a Deus em sua própria língua, em sua própria linguagem, em sua própria língua, perdão. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é você falando em, como se chama essa ainda? Glossolalia, que é solamente que você fala Kurabara Honda e na Mitsubishi. Kurabara Kadakajaga. Você fala todas essas coisas. Eu preciso comprar um Toyota, um Mitsubishi. Kurabara Honda na Mitsubishi, Kurabara a Mitsubishi, Kurabara Toyota. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que? Esto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Como meu irmão Abiel
Um exemplo pequeno. Nós falamos português, mas um dia nós falamos, ei, vamos aprender português para ajudar a nossa gente em Brasil, para auxiliar a trazer a palavra a nossa gente em Brasil. Nós começamos a estudar por um ano e Deus nos deu o espírito de mais ou menos falar, não perfeitamente, mas se você entende, você é uma bendição. A bendição para você. Muito bem. Ok? Essa é uma forma do Espírito Santo. E fala isto. Dice, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Mas é por isso que estão falando diferentes línguas. Ok? Dice, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada os ouvia falar em sua própria língua. Não em gloglossia. Como se chama essa mãe? Gloglossia? Glossolalia. Não em glossolalia. Que é somente falar coisas loucas. Você soa como uma arma. Ou um trem. Ok? Es línguas de as outras nações. E esses irmãos eram religiosos. Eram fieles à palavra. Eles guardavam os mandamentos de Deus. Ok? Eles guardavam os mandamentos de Deus em sua própria língua. Ok? ¿Qué dice? Escúchame, minha gente em português. Hermana, como se chama a hermana? Marisa? Marité, eso es lo que estamos hablando aquí. No es posible que el nombre de Jesús sea impuro, porque no hay un lenguaje puro hoy en día. El hebraico que hablan hoy en día no es puro. Como dije, hay como 10 dialectos de hebraico solamente. ¿Cuál de esos es el puro? El puro no lo hemos conseguido todavía. El puro lo teníamos en Génesis 11. En ese entonces teníamos un solo lenguaje, pero el lenguaje puro no lo tenemos hoy en día. De acuerdo a Sofonías 3 y 8 y 9, dice que cuando el retorno de Dios acontezca, entonces vamos a conseguir el nombre puro. So, si usted dice Jesús y un hermano que habla inglés dice Jesus, un hermano que fala portugués, ele fala Jesus, ok? O Jehová, o Joshua. Você não está em pecado por isso. Você não está em pecado se você lo llama Joshua, Yeshua, Yahweh, Yahweh Shai, Yahweh, Yahweh, ok? Nós falamos, eu falava um pouco disso, mínimo, muito mínimo. Eu também pensava da mesma forma que os messiânicos, que se você não falava o nome de Deus, nós aprendimos na escola que eu ficava antes, que se você não rezava ou você fazia suas orações em hebraico, Deus não ia ouvir a você. Não, eu estava muito ruim. Eu nunca aprendi essa oração em minha mente. Eu sempre tinha que ler como um ninho. Ok? A coisa que se eu aprendi é dizer Yahweh Bahashim, Yahweh Shai Barakatah. Ou se eu dava uma bendição a um irmão, Yahweh Bahashim, Yahweh Shai Barakatah. Eu dava uma bendição a um irmão. Mas muitas dessas gentes falam assim porque elas querem ser muito mais importantes que elas são. Sí, hermana Maite, la gente que habla así, ellos quieren ser mucho más importantes que los otros hermanos.
Ellos se quieren ver exaltados sobre los otros hermanos. O yo tengo el secreto, eu tenho o secreto, o nome puro de Deus. Se você não fala este nome, você não pode ser salvo. Essa atitude é errada. Essa atitude é muito ruim. Essa atitude é muito ruim. Porque, como leímos em Apocalipse 7:9, Atos 12:4, nossos irmãos vão adorar a Deus em diferentes línguas, diferentes lábios. Eles vão vir de diferentes nações falando linguagens ou línguas que foram dadas a eles em sua escravidão. Mas você vai a falar a um irmão, você não pode ser salvo porque você não pode falar hebraico? Muito errado, muito ruim, muito, muito ruim. Ok? Eu falei do 28, como fomos espalhados. Perdão. Eu pedi uma buena pergunta, irmã Maite. Uma boa pergunta. Eu contestei. Se você tem muitas mais perguntas, você pode fazer as perguntas, ok? So, a palavra é quando ou como é que vamos conseguir o seu nome verdadeiro. Mas nós só vamos a conseguir esse nome bajo umas quantas condições. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos a conseguir o nome puro, mas você tem que fazer coisas para esse nome, neste mundo. Ok? Livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17, fala isto. Quando você vai conseguir o nome de Deus? A resposta está aqui. A resposta está aqui. Diz: que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer da maná escondido. Mas hoje você não comeu nenhuma maná escondido. Você está comendo arroz, está comendo pão regular. Você não está comendo maná. ¿Ok? Hoy en día no se le ha dado el maná a la gente, al pueblo todavía, hermana. ¿Ok? Hoy en día no se le ha dado el maná al pueblo todavía. Dice, ao que vencer, você tem que vencer. Darei eu comer do maná escondido e darei a minha pedra branca e na pedra novo nome escrito. Mas você tem que vencer para conseguir esse nome. Como você vence? Guardando os mandamentos de Deus. Não cometendo adultério, não cometendo fornicação, não cometendo roubo, guiando suas casas, sendo bom irmão, amando seu irmão, não matando. Você não pode morrer, assassinar, morrer, ser violento contra seus irmãos. Contra de nada. Ninguém. Contra de ninguém. Ok? Se você guarda os mandamentos, você pode vencer e conseguir um nome, verdadeiro nome de Deus. Outra escritura que fala sobre a mesma coisa. 3:12. Não muito lejo, mas cerca. Apocalipse 3, versículo 12. Diz: a quem vencer, a quem guarda os mandamentos hasta o fim, com todo o seu coração, com toda a sua mente, ok? Eu farei coluna no templo de meu Deus. Você vai ser um líder no reino de Deus. Você vai ser um governador no reino de Deus. Você vai ser chefe no reino de Deus. Um dirigente, um governador. Entende? E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Se você vence, você vai ser líder, governador, mas ele vai escrever o nome dele. Diz: escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém. Essa prova que está falando do novo reino de Deus na terra. Diz: que desce do céu de meu Deus e também
é o meu novo nome. Meu novo nome. So Deus vai dar um novo nome às gentes de Israel que guardam seus mandamentos. Então, então, nós vamos conseguir um novo nome. Hoje em dia, nós não temos o novo nome de Deus. Nós somente temos títulos. Muitos títulos. Maravilhoso. Deus forte. Já. Leão da tribo de Judá. Emmanuel. Conselheiro. Muitos mais. Se você quer falar Yahweh, você pode dizer Yahweh se você quer. Se você quer dizer Yahweh, você pode dizer Yahweh. Se você quer dizer Joshua, você pode dizer Joshua. Se você quer dizer Yahweh, você pode dizer Yahweh. Você não fica em pecado, mas se você rompe os mandamentos ou não guarda os mandamentos, elas não vão ouvir a você. Você pode ter hebraico puro, mais puro do mundo. Mas se você não guarda os mandamentos, elas não vão ouvir a você. What is the scripture that speaks that you don't hear the sinners again? Ok, eu vou ler isso graças, irmãos. João 9:31. Isso fala isto. Ora, não sabemos que Deus não ouve o pecado. Perdão. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Você tem que fazer a vontade de Deus, que é os mandamentos de Deus. Então, Deus vai ouvir a você. Você não ouve aos pecadores. Diz, porque Deus não ouve aos pecadores. Versículo 31. João 9:31. Ora, nós não sabemos que Deus não ouve aos pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ok? Em qualquer língua. Você pode falar em qualquer língua, mas se você guarda os mandamentos, você faz a vontade de Deus, ele vai ouvir a você. E nesse momento ele vai ouvir a você. Ok? Ok. Outra pergunta? Uma pergunta? Eu vou ler algo, outra escritura, uma das escrituras muito contundentes também. Que a palavra, os mandamentos, é sobre os nomes. De qualquer título que você tem, a palavra é sobre todos esses títulos. Salmos 138, versículo 2 fala: inclinar-me-ei para o teu santo templo e lavore o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Eu vou ler isso novamente. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. E louvarei teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. So, a palavra, os mandamentos ficam acima de todos os títulos que nós leímos. Todos os títulos. A palavra de Deus, os mandamentos, é acima de todo isso. Porque em nome de Deus, em nome de Jesus, é a palavra de Deus. Okay? So, a palavra de Deus vai em cima de todos os títulos que nós falamos hoje em dia. Okay? Se você é vencedor, você vai conseguir um novo nome. Se você faz os mandamentos, Deus vai ouvir as suas orações.
Mas se você é pecador, ele não vai ouvir as suas orações. Essa é a importância, guardar sua palavra, porque fala isso. Diz, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. So, a palavra de Deus é acima de todo o nome. Ok? Essa é a importância. Ok. E que é a palavra de Deus? Eu vou ler isso. Vou dar a prova de que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não é somente eu amo todo mundo e isso é todo. Não. Isaías 8, versículo 20. Fala isto. Isaías 8, versículo 20. A lei e o testemunho. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. So, a lei e os testemunhos, todo escrito na Bíblia, todos os mandamentos escritos na Bíblia, essas são as palavras que estão acima dos nomes ou títulos de Deus. Ok? Perguntas, não? Ok, eu vou encerrar com esses duas escrituras. Okay. Conselho para conselhos para os irmãos messiânicos das igrejas messiânicas, a nossos irmãos israelitas que têm esta doutrina. É muito perigoso, muito perigoso. Você tem que tomar um tempo e observar-se, ouvir-se no espelho, ok? Meditar na palavra esta, ok? Provérbio 30, versículo 6. Nada acrescentes ou adiciones, nada acrescentes ou adiciones às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ok? Vocês que estão em uma igreja que fala que se você não fala nome de Yahweh ou Yahweh, você não pode ser salvo, você tem que parar isso. Ok? Você não pode ter essa doutrina de mentira. É uma doutrina de mentira, irmãos. Ok? A palavra diz novamente, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achados mentirosos. Você não pode adicionar nada a esta palavra, porque você vai fazer mentiroso nos olhos de Deus e nos olhos de homens também. Homens como nós que lemos a Bíblia um pouco. Mas você somente tem que ler a Bíblia para saber que essa doutrina não tem uma base forte. Ok? Última versículo. Mas se você tem perguntas, você pode escrever. Põe e-mail também. Eu vou compartilhar o e-mail com vocês. Você pode compartilhar as aulas também. Você pode visitar-nos a Israel unite.org. Escreve isso também, oide. Nós vamos pôr todos os todos os contatos de nós aí, de nossos agi. Nós vamos pôr o website, o sítio da web, ok? Nós vamos poder nosso e-mail para que você pueda mandar suas perguntas, se você tem perguntas, e visitar-nos. Compartam as classes, as aulas, perdão. Comparta as aulas. Se você quer fazer algo bom, comparta as aulas com suas famílias. Okay. Eu vou terminar com esta, eu vou concluir com esta escritura. Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Você tem o nome de Jesus, você tem o nome de Yeshua, você retém, mas não
faz uma doutrina que se você não fala esse nome, você não vai ser salvo. Não. Você tem o que está escrito na Bíblia, você retém-lo hasta que Cristo volva novamente. Mas você tem que vencer para conseguir o seu nome verdadeiro, o seu novo nome. Ok? Eu vou esperar. Se você tem perguntas, faça suas perguntas. Esta outra pergunta aí, ¿eh? Ok, muito bom, irmão. Pittsburgh. Ok, muito bom, muito bom. Boas perguntas, irmão. Boas participações. Comparta a classe, a aula. Comparta a aula. Huh? Yeah, yeah. Yeah. I was of the Lord, though. Okay. Não há mais perguntas? Nenhuma pergunta, nenhuma perguntas? Ok. Ok. Minha oração é que você se arrependa, ok? Mas se não tem perguntas, você pode mandar um e-mail a nosso e-mail. Nós contestaremos as perguntas de acordo à Bíblia. Deus primeiro, eu vou ouvir a você a próxima semana para falar outra aula. Deus primeiro, Deus quer. Okay? Com isso eu falo shalom.